Primeiro eu gostaria de agradecer a disponibilidade da senhora de estar conversando com a gente aqui do Grupo Mundial de Comunicação, para a gente entender mais o que aconteceu com relação ao seu filho. Seu filho tem mais ou menos que idade? Ele tem 12 anos. É um menino saudável? Ele é um menino saudável. Ele, desde criança, ele brinca no campo na frente de casa, brinca na chuva, no bar, com crianças. Ele é atleta de futsal desde os 7 anos e joga futebol também, sempre jogou, até então, até tomar a primeira picada, né? Depois disso, ele não voltou às quadras, né, ao campo, não voltou à vida dele normal, não consegue voltar. E ele foi 100% saudável. Ele nunca teve problema nenhum de saúde. Ele é uma criança que nunca teve diabetes, nunca teve colesterol. Uma criança 100% saudável. Nunca teve problema nenhum de saúde. Até a última vez que ele foi no médico, acho que ele tinha 3 anos. Ele já está com 12 anos. Nunca mais precisou, graças a Deus, de um médico assim, por doença. Simplesmente só para a gente fazer check-up sempre de rotina. Quantas picadas ele tomou? Uma só, foi só a primeira dose da Pfizer, no dia 12 de novembro. E quanto tempo depois dele ter tomado essa primeira picada que começaram alguns efeitos nele? 10 dias depois, exatamente 10 dias depois, ele começou com dor de cabeça. Aí foi evoluindo para dor na nuca, dor nas costas, náusea, vômito. Ele começou a ficar suar frio. Aí a gente já foi para a UPA no dia 25. Trataram como ansiedade, a gente voltou para casa, ele continuou mal, a dor na nuca, a dor de cabeça, ele já começou a ficar com confusão mental, ele começou a ficar sensível a luz, barulho, a gente voltou para a UPA, mesmo a UPA de novo no sábado, trataram como fez exames lá, deu que as plaquetas estavam boas, o processo inflamatório bom, liberaram ele para casa, mesmo com uma suspeita de meningite, ele tinha rigidez na nuca, ele não conseguia abaixar a cabeça e tal, então ele estava com um quadro de quem estava com alguma inflamação na cabeça, que ele tinha toda a dor na mandíbula, na nuca, toda a região da cabeça, ele não conseguia abrir a boca. Aí a gente voltou para casa tratando uma virose, no domingo ele passou muito mal, na segunda a gente voltou na mesma UPA de novo à tarde, fizeram um raio-x, falaram que ele já estava com a pressão alta daí, e eu questionando os médicos, ninguém me dava atenção da questão. E ele continuava cada vez pior, com o quadro de meningite ali até então, ele já andava cambaleando, ele já começou a ficar com o olho virado para trás, ele não voltava o olhinho dele, ele começou a ficar com paralisia facial, ele ficou com coordenação motora comprometida, ele falava coisa com coisa, e a dor dele era insuportável cada vez mais, ele só gemia, ele já não dormia mais, ele já não se alimentava, ele estava assim, já fora de si. De tanta dor, ele ficava com a bochecha roxa de tanta dor de cabeça que ele sentia. Aí mandaram a gente para casa com uns antibióticos lá, que ele estava com sinusite. Eu questionei a médica que ele poderia estar com meningite, que a dor estava começando da nuca e não do nariz. Ela me falou que não, que era sinusite, mandou a gente embora e se ele piorasse para voltar na quinta-feira. Fomos para casa, quando a gente chegou em casa ele começou a gritar de dor, gritar desesperadamente, eu não sabia para onde correr, o que fazer com ele. Tentei dar medicação para ver se ia fazer efeito e aliviar. Aí ele passou a madrugada toda super mal, aguentamos até de manhã. No dia 30 a gente voltou para a UPA. Aí lá ele já estava praticamente inconsciente, ele já entrou na UPA de cadeira de rodas. Meu Deus. Ele estava muito mal daí nesse dia, mas graças a Deus nesse dia tinha um médico competente, né, que nos atendeu, viu a gravidade que ele estava. Aí ele já encaminhou pro hospital, né, a transferência, e ali ele só piorou. Dali pra frente dele fez a punção lombar para ver se era meningite, né, que era suspeita de meningite. Aí deu negativo que era meningite, fez tomografia, que ele estava com suspeita de tumor cerebral, graças a Deus deu negativo também. Aí nisso ele já foi para UTI, no outro dia de manhã ele foi para UTI, ficou na UTI 24 horas, estabilizou o quadro dele, porque a pressão dele estava em 17/11 e não abaixava disso. Uma criança de 12 anos que nunca teve uma pressão alta, ele jogando até para fora, campeonatos, a pressão dele subiu, nem ele jogando em quadra, em campo. Sim. Nunca, porque eles têm um monitoramento, né, quando eles fazem campeonato, né? E depois disso, ele ficou
15 dias internado. Cada dia ele tinha uma piora, cada dia tinha uma coisa nova. E os médicos simplesmente chegavam para falar para mim assim, mãezinha, a gente não sabe o que ele tem, a gente não sabe o que vai tratar, ele está com uma encefalite, isso a gente sabe, que ele está com uma encefalite, né? Mas a gente não sabe do que causou. Daí todos os exames vinham dando negativo, eles tinham suspeita do vírus da herpes, deu negativo, tinham suspeita da meningite, deu negativo. E no final da história ele não tinha nada, digamos, meu filho estava morrendo. E ele não tinha nada. Ele não tinha nada, cada dia ele estava pior, cada dia ele estava pior. Daí ele teve inchaço do coração, ele teve atrofia no ventríloco esquerdo do coração, ele teve inchaço do baço, ele teve dias assim que ele vomitava uma ferrugem assim com cheiro de vacina. Ele tinha aquele cheiro de vacina mesmo, era só uma ferrugem. Meu filho não se alimentava, nem água ele não tomava mais, e ele só vomitava uma ferrugem. Ele gemia de dor, ele estava louco de dor, ele falava assim, mãe, eu estou exausto, eu não aguento mais de tanta dor. E no final de tudo, a gente saiu do hospital sem uma resposta, graças a Deus, que ele se salvou. Sim. Ele saiu do hospital, veio para casa com um acompanhamento de cardiologista, neurologista, e agora ele precisa de uma nefrologista, porque o problema dele está no rim. Ele toma 2 medicações de pressão alta de 12 em 12 horas. O meu filho sempre foi saudável, nunca teve problema nenhum. Ele tem 12 anos, ele toma enalapril e nifedipino de 12 em 12 horas. A pressão dele, se ele ficar sem a medicação, vai lá nas alturas. Os batimentos dele estão super acelerados, uma ansiedade. Meu filho não dorme à noite, ele passa a noite toda acordada. Ele tem pavor de sair de casa. Hoje foi o primeiro dia de aula, ele estava em desespero, ele passou mal para ir para a escola, mas eu preciso que meu filho volte à vida normal. Então, tipo assim, a gente está passando por um processo assim, bem complicado. E ninguém tem resposta. E tudo isso aconteceu simplesmente depois da... E um laudo médico para confirmar isso também a senhora ainda não tem? Ainda não temos, mas como os médicos falaram pra gente quando ele saiu do hospital, e no período que ele esteve no hospital, eles falaram assim, que tudo que eles fizeram de exame foi descartado todas as doenças. Ele não tinha doença nenhuma, então só sobrou a efeito tardio, efeito adverso. Foi para investigação, né? Foi para epidemiologia. Aí eles estão investigando e a gente vai aguardar, né? Então, graças a Deus que ele tá bem, né? De tudo que ele passou, ele está recuperando super bem, graças a Deus. Ficou bem grave o caso dele, mas ele está recuperando bem, a coordenação motora dele está quase 100%. A paralisia dele, que ele teve paralisia facial, paralisia generalizada dos músculos, voltou tudo. É pouca coisa ainda, né? Que ele está se ajustando. Mas daí a gente tem que aguardar, né? Ver se a gente vai ter laudo. Não sei, ninguém sabe dizer. Como desde quando ele estava no hospital, ninguém sabia o que ele tinha, ninguém sabia dizer, ele não tinha doença. Ninguém nunca soube dizer pra gente. Tratou, graças a Deus, conseguiu sobreviver, né? Mas é complicado porque eles não sabem com o que eles estão lidando. Sim. Eles se sentem perdidos e ao mesmo tempo que se sentem perdidos também nos deixa com insegurança também, né? Inclusive até de confiar também. Sim. É bem complicado. Então, aí depois, tipo assim, eu tinha muito medo de dar. Eu tenho mais de 6 anos. Uhum. Meu filho de 6 anos não, nem ele que tem 12, ele já passou o dia da segunda dose também, ele não vai tomar a segunda dose. Enquanto eu falo assim, eu não sou contra a vacina, mas eu preciso que eles nos dão uma certeza. Não pode ser aplicada nas crianças, que não vai ter efeito. Porque até então, né, ninguém garante nada pra gente. Então a gente não tem como a gente sair dando picada nas crianças, adolescentes, ninguém nos dá certeza que pode, a gente sabe que tem efeito, mas não grave, assim, que a gente pode levar o filho da gente pra morte. Sim. Eu passei Covid, o pai dele passou Covid, eles estavam na mesma casa com a gente, e os dois, graças a Deus, não pegou. Então eu acho que crianças, eles são muito fortes, eles são muito imunes, né, a essa doença. Não que não peguem. Tem crianças que eu sei que, infelizmente, não aguentaram, né, passaram por Covid, não resistiram. Mas, assim, é melhor a gente ter a dúvida de pegar o Covid do que a certeza de aplicar e matar o filho da gente ou quase matar.
Isso.